Oi, eu sou a Gabriela e essa é a série Entre Tempos, um espaço de memória dos que partiram no trânsito brasileiro e de reflexão sobre futuros mais seguros. O Entre Tempos é uma criação da Rede Sistemas Seguros, formada pela organização da Fundação Thiago Gonzaga e Ciclocidade. E aqui, junto com convidados, a gente fala sobre caminhos possíveis para viver e se deslocar pelo Brasil com mais segurança. A minha convidada de hoje é a Letícia Cardoso. Ela é nutricionista, doutora em saúde pública e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Atua com epidemiologia nutricional, doenças crônicas e saúde urbana, integrando o estudo longitudinal da saúde do adulto e o projeto Salurbal, Saúde Urbana na América Latina. No Ministério da Saúde, foi coordenadora geral de vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e atualmente é diretora do Departamento de Análises Epidemiológicas e Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Coisa Prazer estar boa. com você. Prazer é meu, que bom que a gente conseguiu esses minutinhos para conversar. Ótimo. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar do porquê que eu te chamei, né? E eu achei muito interessante a nossa conversa anterior, foi com o Pavarino, e ele falou um pouquinho sobre como esse entendimento da epidemiologia, né, conseguir olhar para recortes e segregar um pouco os dados, possibilita que a gente consiga ter informações quase de onde e quando os sinistros de trânsito vão acontecer. E aí a minha primeira pergunta para ti é para a gente tentar entender um pouquinho como que funciona uma epidemia e quais são os atributos que, né, geram uma epidemia em qualquer lugar, mas olhando especificamente para o Brasil. Então, olhando para os números do trânsito, tu entende que a gente pode enquadrar ele numa epidemia de saúde pública ou a gente precisa de mais alguns atributos para poder chegar nesse lugar? Eu não diria que pelo padrão epidemiológico que a gente vem observando de óbitos e lesões no trânsito, que é uma epidemia, né? A gente tem patamares muito altos de mortalidade e de ocorrência de sinistros, de lesões no trânsito, mas epidemia é quando a gente tem uma explosão de casos ou um aumento acima do esperado. O que acontece com o número de óbitos no Brasil? Ele vinha caindo de 2015 até 2020 e a gente teve uma estabilização e agora está acontecendo um aumento nesses números, né? Mas não é na casa, assim, acima de 10%, acima de 20%, para a gente caracterizar uma epidemia. Mas, com certeza, são números muito, muito altos, né? Que revertem uma tendência de queda que a gente estava observando nos últimos anos, entre 2015 e 2021, e agora a gente voltou a ter um aumento. Não posso chamar de epidemia, mas é algo que liga um alerta para as autoridades públicas, tanto quem trabalha com prevenção quanto quem trabalha com assistência e regulação desse setor, mas chama a atenção que o nível nacional, estados e municípios têm que tomar medidas para reverter essa tendência. Uhum. A gente teve um dado que ele vem se repetindo também nos últimos anos, que faz essa comparação que é um pouco mais fácil de entender para a população, que é trânsito versus armas de fogo, né? E eu entendo que tu deve ter muitos dados de quais são as grandes doenças não transmissíveis do Brasil e como o trânsito está no meio disso. Tu consegue me dar um recorte desse cenário no sentido de, as pessoas morrem muito por A, B e aqui está o trânsito? Sim, a gente tem no panorama, no ranking, né, que a gente chama de causas principais de mortalidade no Brasil, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, né, hoje elas acometem 700 mil pessoas, mais ou menos por ano, então é a primeira causa de morte, isso inclui doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias e diabetes, então esse é o primeiro grupo, né, que acomete a população, mas quando a gente olha para as faixas etárias entre crianças, adolescentes e jovens, a gente tem as causas externas como primeiro grupo de causas, né? O que a gente chama de causas externas? São causas violentas de morte. E os acidentes de trânsito, os sinistros de trânsito, são a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes até 14 anos. Então, é um grupo importante, né, de mortalidade, rouba o que a gente chama de anos de vida, né, da população, porque subtrai um grupo que ainda não virou adulto,
né? A gente está perdendo uma população que vai ser a população economicamente ativa do país. Então, ele é o primeiro grupo de causas nesse grupo e depois, em adultos jovens, é o segundo grupo de causas. Então, é muito importante, né? Então, como eu disse, não é uma epidemia, mas é um grupo de causas de mortalidade que tem um número muito alto, muito expressivo. Sim. Eu tenho esses números aqui porque eu estou estudando muitos dados do DataSUS de 2024 e o que a gente tem é que até 14 anos foram 922 pessoas e até 29, ali nesse recorte de 20 a 29, que é o maior, foram 8.000 pessoas. Então, quando a gente pensa até em tamanhos de municípios, né? Tem municípios no Brasil que tem menos de 8.000 pessoas. Ou até se a gente pensa em bairros de cidades grandes. E eu acho que dificulta um pouco, às vezes, o entendimento das pessoas do quanto os sinistros de trânsito estão perto delas. É quase como se todos os dias a gente voltasse para casa tendo que agradecer mesmo que conseguiu chegar bem, né? O risco é muito elevado, né? A gente pode trabalhar com o que você trouxe, o número absoluto, né? Infelizmente, como é muito frequente, ele se tornou algo que parece normal, natural no nosso dia a dia, mas a gente sabe que não é. Todo mundo que perdeu alguém ou que teve uma ocorrência de uma pessoa próxima sabe que isso não é natural. Quase 100% dos óbitos por trânsito poderiam ter sido evitados, né? Porque a gente tem fatores de risco que contribuem para isso, e se a gente diminuir esses fatores de risco, a gente diminui a ocorrência, né? E tem também uma forma de comparar que são as taxas, né? Epidemiologicamente, quando a gente compara um número de ocorrência, a gente não compara necessariamente por números, a gente compara também pelo tamanho da população daquele local. Então, se a gente olhar hoje o Brasil, a região Nordeste e a região Centro-Oeste, elas carregam aí a taxa mais elevada, ou seja, a ocorrência padronizada pelo tamanho da população. Então, a gente tem regiões do Brasil onde esse agravo ele é mais importante. Faz todo sentido. E a gente estava conversando um pouquinho antes também sobre aonde, né? Aonde não. Sobre o que acontece com as pessoas que não vêm a óbito no local, mas que depois ficam com muitas sequelas. E eu queria ouvir um pouquinho de ti. Qual é o impacto que tem hoje, né, pelos estudos e acompanhamentos que vocês fazem, esse número expressivo de pessoas que ficam com sequelas por conta dos sinistros de trânsito? E também qual é o impacto que isso tem no sistema público de saúde? Porque eu já ouvi algumas vezes das pessoas falando, né, já que esse entrou nesse campo da normalização do sinistro, então se vier a acontecer, o SUS vai me dar um suporte. Como que a gente, né... Então, assim, eu vou falar eu vou responder em dois momentos. Sim. Aqui, né? Um sobre os números, né? O impacto de custos, né? Eles vão chegando aí na casa de milhões, né? Hoje a gente tem um impacto não só em termos de custo, porque a pessoa poderia pensar assim, né, ou a sociedade, o gestor, o profissional de saúde, ou o próprio indivíduo. Não, mas se o SUS ele atende a todos, ele tem a obrigação, como você mencionou, de cobrir esses custos. A gente tem, de fato, né, o Sistema Único, ele é equânime, é para todos, e ele engloba o que a gente chama de assistência integral, então desde a prevenção, vigilância, o cuidado imediato e a reabilitação, o SUS deve cobrir isso de fato acontece, mas a gente tem que pensar que uma vez que uma vítima de trânsito entra num serviço de urgência e emergência, eu seguro um leito, né, que tem uma média hoje no país, os acidentes, eles ocupam um leito 5,7 dias, né, quase 6 dias numa semana, e eu deixo de atender, por exemplo, um idoso que está na fila de regulação para fazer uma cirurgia de quadril, porque ele não é uma cirurgia de urgência e emergência. Então, quando a gente fala dos sinistros de trânsito, eu estou ocupando leitos de emergência, eu estou ocupando leitos de ortopedia e eu estou ocupando leitos de CTI muitas vezes. E isso também dificulta o acesso da população em geral ao Sistema Único de Saúde, atrasa
a chegada desse paciente e o tratamento de outros pacientes que estão aguardando leitos e atendimentos também importantes, né? Então, traz uma complexidade para o Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala em termos de vigilância e de dados, né, a gente tem dados de sinistros que não estão na mão da saúde em geral, né? Quem documenta ou quem quantifica os sinistros muitas vezes são o Corpo de Bombeiros, muitas vezes são os órgãos de trânsito ou a polícia, né? Então a gente tem uma parte dos dados que não estão dentro do setor saúde, mas a partir do momento que aquele sinistro gera necessidade de atendimento, eu começo a quantificar. Então eu tenho um sistema de informação que às vezes está estruturado, às vezes não, do atendimento de urgência, por exemplo, do SAMU, né? Eu tenho, uma vez que ele foi internado, o dado dele dentro do sistema de internação hospitalar, o SIH. Se ele, infelizmente, for a óbito, eu tenho dado no sistema de mortalidade, mas eu tenho uma lacuna de informação sobre a reabilitação. Fisioterapia, acompanhamento de terapia ocupacional, ele volta para a unidade básica de saúde ou vai para serviços especializados de reabilitação, aonde eu não tenho a informação seguida. De fato, esse é uma lacuna, né? Essa é uma lacuna para a saúde, porque é a gente que fornece e a gente não tem o sistema de informação integrado aos demais para que a gente saiba, por exemplo, quanto tempo essa pessoa precisou, qual foi o custo exato que o SUS teve que arcar e mesmo quais foram os outros impactos. Então, por exemplo, saúde mental, né? Ele teve um trauma, ele teve um evento traumático, ele precisou de um atendimento de saúde mental relacionado ao sinistro. A gente não tem essa quantificação de maneira organizada. Então, de fato, essa é uma lacuna. A gente tem estudos que estimam, mas a gente não tem com concretude isso em nível nacional. Então, é como se a gente conseguisse reduzir o número de sinistros no trânsito, a gente conseguiria desafogar um pouco o sistema de saúde pública? Com certeza, né? Isso traz benefícios de inúmeras ordens, né? Não só, eu estou falando aqui como gestora, né? E que preserva e tem a missão aqui de fornecer o cuidado integral e de gerir bem os recursos públicos, né? Então, com certeza isso traria benefícios, mas não só para o Sistema Único, né? Para as famílias em geral e para o setor econômico também. Uma vez que a gente previne sinistro de trânsito, a gente previne o absenteísmo, a gente previne danos, né? Psicológicos e outros de saúde que a pessoa pode ter, e previne que a pessoa não interrompa a sua vida produtiva. Então, a gente está falando aqui de questões econômicas, sociais e de saúde. E aqui a gente está falando do indivíduo que se machucou. A gente não está nem falando na rede de pessoas que geralmente são acionadas para cuidar dessa pessoa, né? Porque aqui a gente falou, o SUS te dá um suporte médico, mas aí o suporte do cuidado em casa, de levar para o médico, de levar na reabilitação, a gente sabe quem se envolve, que são as mulheres das famílias, né? Exatamente, né? Muitas vezes, 70%, né, dos acidentes, eles são em homens, né? Porque eles circulam mais, né? A gente tem um fenômeno hoje no Brasil de 2023, mais acentuadamente para cá, que são os óbitos em motociclistas e a internação em motociclistas. E muitas vezes eles são o provedor financeiro dessa família, né? Ou é um jovem que ajuda ali no sustento da família e ele vai exigir cuidados de uma mulher, né? E essa mulher também trabalha. Quem vai cuidar dos filhos, quem vai levar os filhos para a escola, quem vai cuidar dessa pessoa, né? Atrapalha toda uma dinâmica familiar, né? E comunitária, e todo o prejuízo, né, financeiro que essa família também pode ter. Sim. E a partir dos dados que vocês têm, que tu comentou um pouquinho também, de epidemiologia, é possível
É possível identificar padrões territoriais? Tu comentou um pouquinho sobre o Norte e o Nordeste. A gente consegue olhar para quais cidades são mais hostis ou são mais perigosas para públicos mais vulneráveis? Sim, a gente tem como olhar por município, né? Das capitais, a gente tem capitais no Norte e Nordeste, a gente tem Palmas também. No norte, né, que é do Tocantins, que é uma capital com uma taxa muito elevada de mortalidade, e demais capitais do Nordeste e algumas do Centro-Oeste também. Então, a gente tem uma ocorrência tanto em nível estadual, que a gente consegue olhar por capital, e todo município brasileiro tem como calcular sua taxa, né? A gente tem hoje um programa que a gente incentiva pelo Ministério da Saúde, que chama Vida no Trânsito. Esse programa ele tem alguns pilares, né? Um pilar de governança de dados, porque a gente precisa unir outros atores, né? Que não só a saúde, que vão ajudar a gente com o dado de ocorrência, porque a gente não quer só prevenir óbito, a gente quer prevenir a ocorrência também desses sinistros. Então, a gente junta parceiros da mobilidade urbana, polícia, secretaria de trânsito ou transporte, quando é assim no município, né? Junto com a saúde, juntando essas informações num comitê que a gente chama de governança de dados. Esse comitê, ele vai identificar exatamente o padrão territorial, em que esquina acontece, em que região da cidade, daquela cidade, existe uma ocorrência maior, em que dia da semana, em que padrão de horário, porque você consegue unir os dados da ocorrência com os dados da saúde, com a gravidade daquele sinistro. A gente tem hoje uma plataforma que a gente fornece aos municípios para fazer esse linkage dos dados, né, para ligar esses dados todos e ter uma lista e conseguir analisar territorialmente. É uma curva que está mal desenhada? É um sinal que está faltando? É sempre depois da saída desses bares? Então, eu consigo identificar o padrão territorial e promover intervenções que são dirigidas, porque uma intervenção pode ser muito útil para um determinado município ou para uma determinada região daquela cidade, mas pouco útil para outra. Então, a gente vai conseguir, por meio dessa governança de dados, identificar os principais locais e os principais tipos de ocorrência e vai intervir em cima dos fatores de risco que são os que são mais importantes. Então, velocidade, álcool e direção e uso de equipamentos de proteção, cinto de segurança, capacete, cadeirinha para criança. Então, a gente vai conseguir identificar onde e o que fazer e vai avaliar se as intervenções implementadas foram bem-sucedidas. Hoje no Brasil, mais de 50 municípios, né, têm implementado o Vida no Trânsito e é clara a diferença e é muito rápido. Na saúde, a gente costuma dizer que tem intervenções que dão resultado muito rápido e essa é uma intervenção que dá resultado muito rápido. Quando a gente mexe no ponto certo, a gente tem resultados muito efetivos desse programa. Duas coisas me vieram na cabeça te ouvindo. Que eu acho que talvez muitas pessoas não sabem que existe o Vida no Trânsito e quando a gente fala em 50 municípios é um número bom, mas pro tamanho do Brasil é pouco. É pouco. Então, se tiver alguém nos ouvindo aqui de alguma cidade, algum gestor público e quiser levantar essa discussão internamente, a gente super apoia. Também se precisar de dados ou de informações, podem contar com a gente. Porque eu entendo que às vezes pode parecer distante o dado, né? Mas eu acho que do jeito que tu explicou, fica evidente o quanto os sinistros de trânsito são um sistema que eles tem a informação pra gente evitar que eles aconteçam se tu tiver ele de uma forma estruturada que o programa Vida do Trânsito já facilita, né? Porque eu entendo que às vezes para quem é novo, né, na gestão pública é muita coisa. Mas já existe uma metodologia que funciona no Brasil. E as pessoas podem começar a olhar também para o trânsito como algo que não é só do comportamento individual. Tu deu os exemplos dos fatores de risco, eles estão, né? Eles conversam com o comportamento, mas a gente tem um sistema do trânsito que precisa ser olhado a partir dos dados. Então, é um casamento de muitos elementos que precisam funcionar. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante, né? Que às vezes o gestor chega, é muita coisa e ele às vezes investe em ações que não vão ser tão efetivas comparada a essas ações que eu mencionei. Então, muitos profissionais, e não é
não é por, né, por má fé, ou às vezes é por desconhecimento mesmo, né, por ainda não ter se aprofundado no estudo dos sistemas seguros ou nos materiais, né, que a gente já tem, né, que mostram quais são as intervenções mais custo-efetivas dentro da gestão pública para este problema de saúde pública, e focam muito, por exemplo, em ações de educação em escolas de crianças pequenas, né? Que, claro, são muito importantes porque vão formar cidadãos e novos condutores mais coerentes com as leis de trânsito, com a educação no trânsito, com a paz no trânsito que a gente quer tanto, né? Mas eles não vão produzir um efeito imediato, né? Ou não vão trazer o resultado que a gente precisa para aquele momento, né? E a gente está vivendo um momento de alerta, de atenção, conforme eu te disse. A gente nunca chegou num nível adequado ou confortável, né? Porque nenhuma morte no trânsito deveria ser aceitável, né? Não é aceitável a gente morrer porque a gente está circulando, né, na cidade, porque a gente está se deslocando, a gente está exercendo um direito nosso, seja na via que for, como pedestre, como ciclista, como motociclista ou mesmo condutor, não deveria ser aceitável, mas a partir do momento que ele ocorre, a gente precisa ter intervenções, né? E na saúde a gente tem uma lógica muito muito clara do que é emergência, do que é um sangramento. Por exemplo, a gente fala de isso aqui tem uma hemorragia. Então, primeiro eu vou conter a hemorragia. Depois eu vou identificar a causa dessa hemorragia e eu vou interferir nela e nos fatores que estão por trás. Então, a gente tem que... a gente está com uma hemorragia. Você falou epidemia, né? Mas a gente está com um problema crescendo novamente. A gente está numa situação muito desconfortável no país. Então, a gente precisa ter intervenções que diminuem imediatamente. Não a longo prazo. A longo prazo também. Mas não vai. A gente está perdendo vidas agora. Sim. Né? As famílias estão desestruturando agora. A gente está tendo custos no setor saúde agora. A economia está perdendo agora. Então, a gente precisa ter medidas que são custo-efetivas e que têm efeito imediato. E a literatura toda já mostra. É controle de velocidade, fiscalização dessa velocidade, álcool e direção e equipamentos de proteção. São os 3 pilares que têm efeito mais imediato. Eu acho essa tua fala incrível e eu tento ser empática com quem não consegue olhar para o trânsito dessa perspectiva, porque eu entendo que às vezes pode parecer mais fácil ir pela educação. No sentido de que a gente já tem uma base, né, de como educar, o que fazer. E às vezes mexer com velocidade ou fiscalização envolve outros atributos que são mais difíceis de negociar. Só que isso que tu falou da hemorragia, eu fiquei pensando qual que é o nosso anticoagulante aqui. É a velocidade, a fiscalização e o uso desses métodos de proteção que tu comentou. Então, se a gente tivesse que trazer um ponto para agir, no curto prazo a gente já sabe qual é a resposta. E a gente também já sabe por que essa resposta não está sendo efetiva, que é a vontade política. Então, a gente está em ano de eleição, vamos pensar sobre isso, vamos ouvir quem são os candidatos que vão falar sobre segurança viária ou quem é que vai conseguir linkar a saúde pública com os riscos do trânsito, porque isso nem sempre é uma conexão óbvia, né? E torcer. É verdade. Sobre esse seu último comentário, né? Se eu pudesse dar um conselho para os legisladores ou mesmo para os prefeitos, né? Que estão aí com um mandato curto ainda, né? Que tem ainda mais tempo pela frente, né? Diferente dos governadores que estão se encerrando e da presidência da República que vai, né? A gente está em período de eleição, quase, né? Que essa medida, ela parece antipopular, né? Muitas vezes a população de imediato não compreende que ela é a regulação da velocidade e a fiscalização da velocidade, ela é uma medida que pode parecer ruim inicialmente, porque as pessoas pensam, mas eu vou demorar mais tempo para chegar, mas eu vou ter mais prejuízo com as multas aplicadas. Então, os políticos ficam, às vezes, receosos porque consideram antipopular. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo a gente tem que mudar essa narrativa. Essa narrativa é uma narrativa de proteção das pessoas. Nós estamos regulando e fiscalizando porque nós queremos proteger você, o seu filho, o seu marido.
Sim. Ou a sua esposa, ou os seus pais idosos, né, que também são frágeis. Então, a gente tem que mudar a narrativa, trazendo uma perspectiva positiva para essa medida. Eu estou te protegendo da violência no trânsito que acontece hoje no Brasil. Só assim a gente vai conseguir diminuir essas ocorrências. E os estudos mostram, todos os estudos mostram que isso funciona. E além disso, tem estudos, por exemplo, em Fortaleza, que tem uma experiência muito exitosa, né, com implementação de várias medidas que também regulamentam e que promovem a paz dentro da cidade, no sentido de ruas mais calmas e de velocidades mais baixas, mostrando que isso não aumentou significativamente o tempo de deslocamento das pessoas na ida e volta para o trabalho. Então, assim, a gente tem que desmistificar narrativas que não têm base, né, senso comum. Um que senso não tem comum, base. não tem base, né, epidemiológica, ou não tem estudos que fundamentam ela, e também tirar essa roupagem negativa, né, de medidas regulatórias. A gente sabe do benefício da lei seca, por exemplo, a gente sabe do benefício de outras regulamentações dos espaços públicos e nos espaços privados, por exemplo, com o tabaco. Então, a gente sabe que medidas regulatórias, de início, elas parecem antipáticas, mas elas são necessárias para proteger a vida das pessoas. A minha última pergunta, Letícia, é olhando um pouquinho para esse direito à cidade, que até tu comentou um pouquinho, e eu entendo que quem já sofreu um sinistro de trânsito ou quem já perdeu alguém na família pode, em alguns momentos, se sentir insegura de sair de casa, ou até com medo de usar tipos específicos, né, de meios de transporte. Tu percebe que esse receio de circular pela cidade pode, de alguma forma, influenciar na saúde individual ou até coletiva das pessoas andarem menos a pé ou não poderem andar de bicicleta porque não tem uma estrutura viária que é segura? Tu consegue ver uma conexão entre esses pontos? Com certeza, né? Existe... não é à toa que eu estou usando o termo violência no trânsito, né? Mortes violentas ou causas externas que a gente chama, porque impacta tanto individualmente quanto coletivamente, né? Uma vez que você não se sente segura para caminhar, porque ou aquele lugar não tem uma estrutura física adequada de caminhabilidade, né? Uma calçada, um corredor de proteção numa estrada, você não caminha. Então, você vai utilizar outro meio ou você não sai, né? Bicicleta, né, que é um modo de transporte ativo, mas que em muitos lugares no Brasil é inseguro, né? Motocicletas, então, porque são vulneráveis e as pessoas usam muitas vezes por necessidade, né? A gente tem sofrido no país, e existe um grupo, né, de professores, estudiosos que têm avaliado isso, né, a queda do investimento nos sistemas de transporte público, transporte coletivo, né, especialmente para ônibus, e a gente tem muito pouco investimento em meios de transporte como trens e metrôs, que são meios que exigem um investimento em um tempo maior e que muitas vezes a gestão pública demora, né, mais do que aquele mandato para realizar aquele empreendimento de planejamento urbano, né, é estruturante, digamos assim. Então, o que acontece são que as pessoas vão, muitas vezes, empurradas para meios mais inseguros e não querem, né? Se elas tivessem a possibilidade de se deslocar seguramente por meio de ônibus, quantas vezes a gente viaja, né? Quem tem a possibilidade de fazer uma viagem para o exterior ou mesmo para cidades brasileiras como Curitiba, que tem um sistema todo conectado, seguro, de transporte público, né? Você usa o transporte público. Se o transporte público estiver disponível, com qualidade e acessível, a pessoa usa o transporte público. Mas quando ela não identifica, ela tem a necessidade de usar um meio individual. E quando ela não tem essa possibilidade, ela pode ter o seu direito restrito, né,
à circulação dentro da cidade, em alguns horários, em algumas localidades. Então, eu acho que limita sim, eu acho que tem uma relação clara entre a qualidade do sistema de transporte público e o direito à mobilidade, o direito de circulação das pessoas, e tem também a questão, especialmente do caminhar, que é influenciada tanto pela infraestrutura quanto pela violência urbana em muitas cidades brasileiras, né? Quantas vezes a gente fala, não vou a pé daqui até ali, né? Eu sou uma cidadã carioca, e a gente não, acho que daqui até ali, tipo 10 minutos de caminhada nesse pedaço, acho que eu não me sinto segura. Especialmente nós mulheres, né? Então, acho que a gente passa por isso individualmente e coletivamente, sim. Letícia, muito obrigada. Foi um prazer conversar contigo e eu espero que a gente tenha outros momentos como esse. Obrigada a você, Gabriela. Quero dizer que o Ministério da Saúde está aqui muito contente de participar dessa entrevista e sempre à disposição aí da sociedade civil organizada em prestar os esclarecimentos e estar juntos nessa caminhada. Obrigada. Então, esse foi mais um episódio da série Entre Tempos. A gente se encontra no próximo episódio.